Bom dia. Dentro do nosso estudo diário que a gente faz sobre Halachot, a gente chegou nas Halachot que começam a falar sobre negócios. Então eu vou abrir um parênteses que pode ser que dure alguns meses ou anos, mas a gente vai começar a estudar Halachot, que se chama Halachot Ben Adam Lechavero, entre homem e seu semelhante. A gente já viu várias leis sobre Brachot, Tfilah, que são entre homem e Hashem. E agora vamos entrar num tema que vai ser vários halachot entre o homem e seu semelhante. Então, primeira coisa, a gente sabe que a mitzvah número 1 da Torá, Zeklal Gadol da Torá, não faça para o outro o que você não quer que faça para você. Ame o próximo como a ti mesmo, disse o Rebbe Akiva, essa é uma grande regra da Torá. Então, a gente tem que dedicar bastante cuidado e conhecimento para a gente saber como cumprir essa mitzvah na prática. Porque quando você fala amar o próximo, é uma coisa muito vaga. Ah, você ama? Amo. Até ele te pedir alguma coisa. Então, vamos ver quais são as obrigações nossas em relação ao próximo. Então, a gente vai começar com o seguinte passuco. O passuco, ele diz para a gente, a pessoa deve buscar, encontrar graça perante os olhos de Hashem e perante os olhos das pessoas. Parece estranho. O que me importa os outros? Eu tenho que fazer o que Hashem quer e está acabado. O que me importa se os outros gostam de mim ou não gostam de mim? Então, a resposta é que, em primeiro lugar, eu preciso cumprir aquilo que Hashem quer de mim, independente se querem ou não. Mas a maneira que eu vou cumprir as mitzvot de Hashem podem ser de uma maneira brusca, violenta, inconsequente e sem pensar nos outros. Ou eu posso cumprir as mitzvot sempre levando em consideração as outras pessoas. Não é uma contradição, muito pelo contrário. O objetivo de toda a Torá é trazer paz aqui no mundo. Se a mitzvah, a Torá, está trazendo briga, você deve estar buscando alguma outra Torá, alguma versão que não é a original. Você tem que buscar na Torá e realmente saber que a Torá é aquela que traz a paz no mundo. Podem haver conflitos? Podem haver conflitos, mas o conflito é do homem. Se a gente realmente seguir os caminhos da Torá, os caminhos da Torá são chamados em hebraico Derachea Darchei Noam. Os caminhos dela são caminhos de tranquilidade. Então, a Torá ela traz tranquilidade, ela promove a paz, ela traz uma tranquilidade entre as pessoas. Então, mas para a gente realmente saber, aprender e aplicar a Torá no dia a dia, a gente precisa estudar. Então, aqui ele começa com algumas halachot, seguindo a ordem da manhã. Então, vamos seguir a ordem da cronologia da hora que a pessoa acorda, aonde que a pessoa ela interage com o próximo. Então, uma halachá, que ele traz o seguinte: se você está dormindo no quarto com outras pessoas, toma cuidado de não acordar eles na hora que você se desperta. Bom senso. Qualquer pessoa com um pouquinho de seichel faria isso, mas aqui é uma halachá. O cuidado que você tem para não atrapalhar o sono dos outros. Agora, se chegou a hora de acordar, você tem que às vezes acordar a pessoa para que ele faça o Shema Israel, não passar o horário. É uma mitzvah. Você tem que acordar a pessoa para ele lembrar de fazer o Shema Israel no horário. Isso acontece às vezes em época de férias, a pessoa está dormindo até tarde, então você tem a mitzvah. Essa mitzvah é para homens, não para mulheres. As mulheres então, sempre dizem, dão uma dica para o casal religioso, no primeiro dia que ele casa, quando ele acorda no dia seguinte, falam para ele, ensinam, ó, toma cuidado, você não tem obrigação de acordar a tua esposa amanhã cedo para fazer o Shema. Ele está acostumado a vida inteira a dormir na yeshiva com outros moleques, e eles têm essa prática. Mas a tua esposa, as mulheres não têm essa obrigação, tem a obrigação de falar o Shema, mas não num horário específico. A pessoa chega na sinagoga e ele esqueceu o talit, tefilim dele em casa. Não dá para ele buscar, ou está verificando com o sofer. E o dono do talit, o dono do tefilim, não está rezando ainda. Vai rezar mais tarde. Você precisa de um tefilim. Não tem na sinagoga, não tem alguém que possa te emprestar, mas tem aquele tefilim lá sentado. Eu posso pegar aquele tefilim e colocar? Pode. Tem que colocar de volta uma condição que Perfeito. Então, como as pessoas
Então, se dá para você pedir, ótimo, mas às vezes não dá. Capaz que eles de otro minyan, seguinte minyan. Agora tem 2 minyan, 3 minyan. Sim, sim. Então, da sinagoga está lá para você usar, não precisa nem pedir. Mas é de uma outra pessoa, particular, tefilin e talit, que é um objeto, a gente chama de objeto pessoal. Então, você pode usar, a Laha fala que você pode usar sem mesmo pedir para a pessoa. As pessoas gostam que sejam feitos mitzvot com os seus objetos. Hã? Deveriam gostar. A Laha estabelece que o Yodi, ele gosta. Porém, não pode ser de maneira fixa, que aí você também já está abusando. E quando você guarda, você tem que guardar do mesmo jeito que estava. Cada um tem o seu jeitinho de guardar o talit, o tefilin. Tem regras, mas mesmo dentro das regras tem costumes diferentes, como enrolar, etc. Então você tem que deixar como estava. Mesma coisa se você adaptou um nó da cabeça, por exemplo, para a tua cabeça, e aí você diminuiu ou aumentou, você tem que voltar e deixar do tamanho que estava. Não sei se você consegue deixar exatamente como estava, mas tem que tomar esse cuidado. Mas esse dono já usou ou todavia vai usar? Tanto faz. Não faz diferença. Você tem um talit à disposição, um tefilin à disposição. Se dá para você pedir, você pede. Se não, você pode usar. Agora, se, falando o que o Jaime falou, se você sabe que a pessoa ela é mais cuidadosa com seus cri-cri, ela não gosta de emprestar, então você não pode pegar. Por isso que eu queria que tu perguntasse. Fala, Marcelo. A gente está vendo na ordem cronológica, mas eu não sei se isso é alahá mesmo ou é um costume, mas eu já entendi assim, que você já falou assim, a pessoa acordou e foi para a sinagoga. Agora, entre nesse caminho da sinagoga, você passa na portaria do prédio, encontra pessoas nas ruas. Falar bom dia. Aquilo que eu entendi que você não pode falar bom dia para as pessoas antes de falar para a Shem. E aí fica então, aquela meio contradição como a gente usa esse jogo boa, de cintura. boa, Como agradar, boa. graças a... Sim. Então, a gente estudou essas alachot lá no início desse ciclo, que são as alachot de Tfilah. Aliás, antes ainda, alachot ilchot ashkamat boker, alachot quando a pessoa acorda. E lá ele traz que a pessoa não deve. Então, qual que é a gente já falou, está num shiur anterior, mas eu vou recapitular. Halachá traz que você não pode ir até a casa do seu amigo e falar para ele Shalom Aleichem. Alguém que chegou de viagem, por exemplo, você vai até a casa dele e fala Shalom Aleichem. Você está cumprimentando ele antes de você cumprimentar Hashem. Essa é a halachá original. Se estende disso também, da pessoa não falar, tem o rigor de não falar bom dia para uma pessoa antes de você falar bom dia para Hashem, que é fazer tefilá. Qual é a maneira de você driblar isso? Então você vai no elevador, já encontra alguém. No porteiro da teu prédio, porteiro da sinagoga, outras pessoas você encontra, como funciona. Então, existem discussões em relação a isso, como que eu posso responder, quanto que eu posso responder, ou dizer, ou cumprimentar, mas uma das coisas que ajuda bastante é se você fizer as brachot em casa, que a pessoa sempre deve fazer as brachot em casa, mais ainda se você já fez o Shema Israel, por exemplo, ou você já deu um início na Tefilá, então você pode cumprimentar as pessoas. Outro detalhe, um cumprimento antes da reza, se possível menos efusivo, com menos empolgação. Depois da reza, você termina a reza, dá um beijo no teu amigo. Mas antes disso, é uma coisa mais, digamos assim, mais discreta. Então, essas são algumas das formas de... Mas você ir até a casa de alguém que chegou para falar Shalom Aleichem, você desviou teu caminho da sinagoga e foi até lá para falar Shalom Aleichem, isso você não pode fazer. Mas eu vejo a luz assim, por exemplo, que passa na persiana, certo? Filete de luz. Apenas abro os olhos, bom dia, Hashem. Você fala bom dia para Hashem. Lindo. Está escrito que o Baal Shem Tov ele fazia assim. Boa. Bonito. Sem você saber, você está fazendo o que o Baal Shem Tov. Ele cumprimentava Hashem, falava bom dia, Hashem. Primeiro de tudo. Olha o nível de relacionamento. Você conseguir. Perfeito. O Modeani já é. Mas você falar bom dia na tua linguagem demonstra uma proximidade. Você realmente tem Hashem. Não só porque está escrito que você tem que falar Modeani, o livro diz que tem que falar, você realmente busca estar próximo de Hashem na tua linguagem. Também é importante. Eu sou argentino. Mas eu falo bom dia, assim, com minha língua. A mesma coisa funciona para Sidurim. Hoje, nas maioria das sinagogas, você tem Sidurim,
sobrando, mas se não tem o Sidur, um Rumash, um livro de estudo e é de uma pessoa, a não ser que você sabe que a pessoa ela não gosta que usem as coisas dela, você pode usar porque você está fazendo mitzvot com o livro de outra pessoa, então isso é permitido. Se você é o Hazan da sinagoga, certo? Aí você quer rezar com muita kavaná. Aí você deixa todo mundo esperando. Ou você é uma pessoa, um rabino, uma visita, que você sabe que todo mundo vai te esperar para recomeçar a midá. Se tem uma pessoa importante, a gente não começa a midá sem ele ter terminado. E aí você fica lá rezando, rezando, rezando. Então você está sendo muito religioso às custas de todo mundo que está esperando. E esse todo mundo esperando, você vai dizer, não, mas não se importa, as pessoas, afinal, vieram aqui para me honrar, qualquer coisa desse tipo. Existe um conceito muito forte de que, por exemplo, a Torá, a gente não pode rolar a Torá na frente do tzibur. Ou seja, se eu tenho que, agora vai ter Rosh Chodesh, vamos supor, eu não posso pegar a Torá na hora do Shacharit, estamos na leitura de Bereshit, vamos agora virar para chegar lá no Rosh Chodesh. Fica todo mundo esperando. É pela Torá. Não, você não pode deixar as pessoas esperando. É o custo do tempo multiplicado no mínimo por 9 outras pessoas que estão lá te aguardando. Então aqui é um exemplo muito claro de que você não pode ser religioso às custas dos outros. Tem uma explicação muito bonita. A gente acabou de terminar o livro de Bereshit. A famosa pergunta como que Yaakov ele se casou com 4 irmãs. Pela Torá, eles cumpriam a Torá, você não pode casar com 2 irmãs. Mesmo na época que se podia casar com 2 mulheres, não poderiam ser 2 irmãs. E a pergunta é, se Yaakov ele cumpria a Torá, como que ele casou com Leá e depois casou com Rachel? Então, uma explicação muito bonita que a Hassidut dá para a gente é a seguinte, que o Yaakov ele já estava comprometido com a Rachel. Aí veio a Leia, por ordem do pai, e pulou na frente. Agora ele está num jogo, ele coloca na balança. Por um lado, eu quero ser um judeu observante. Não tinha a Torá, mas era um rigor próprio que ele tinha. Eu vou tentar tudo que dá para fazer da Torá, eu vou fazer. Por outro lado, eu tinha um compromisso com ela. Então, já que cumprir a Torá naquela época não era uma obrigação, era um rigor próprio. Se fosse hoje em dia, você fala, não, eu prometi para uma, prometi, agora eu tenho que cumprir. Não, você não pode casar com 2 mulheres, não tem jeito. Mas já que antes da Torá ter sido dada, fazer a Torá como um Yehudi era um rigor, não era uma obrigação, Yaakov não tinha a Torá ainda oficialmente. Então Yaakov, ele optou pelo compromisso moral que ele tinha com Rachel, abrir mão desse rigor próprio de ser bem conectado a Hashem, religioso, etc., de não casar com 2 mulheres, já pensando no que seria do futuro do povo judeu. Então, quando a gente se trata de um rigor, não de uma lei, a lei da Torá não tem negociação, a lei dos sábios não tem negociação, mas é um rigor próprio, você tem que saber colocar as coisas na balança. Então, tem uma história muito bonita, acho que foi o quinto Rebbe Rashab, que estava no Seder de Pesach. E aí, os Ashkenazim, muitos dos Ashkenazim, especialmente os Hassidim, têm muito cuidado de não molhar a matzá, chama Gebrokt, não fazem o Kneit lá, só no último dia, sabe? Não come matzá com requeijão, tem esse cuidado muito forte. Imagina então, se você está na casa do Rebbe, você não vai molhar a matzá. E aí, serviram na mesa do jantar, na hora do jantar, do Seder de Pesach, Shulchan Orech, serviram aquele borscht, aquele suco de beterraba, sopa de beterraba horrível, mas pelo menos você gosta? Eu gosto muito. Eu acho horrível, mas... Quente, assim, Mas, com batata, é uma delícia. Batata, com batata. Iogurte. Não, batata algumas das comidas tradicionais, de alguns dizem que é a 11ª praga. Bom, então tinha lá um visitante, ele não era do grupo, mas ele estava lá visitando, na mesa do Seder do Rabino. E aí ele pegou a matzá e mergulhou a matzá dentro do borscht. Mas, imagina, na casa do Rebbe, um costume, é uma coisa muito forte. Você não faz uma coisa dessas. E aí começou um zum, zum, zum
né? Um comentando, um olhar para o outro, as pessoas começaram a se entreolhar. E depois que aquele sujeito foi embora, o Rebbe chamou a atenção dos alunos, ele falou para eles, é melhor molhar matzá no borscht do que deixar um outro judeu vermelho como um borscht. Como? Certo? Então, a gente colocar as coisas nas devidas proporções. Às vezes a gente toma cuidado com alguma coisa pisando em outra pessoa. Então, a gente tem que ser cuidadoso. Ninguém falou que você pode abrir mão desse costume ou qualquer outro costume. Mas você menosprezar uma outra pessoa, isso sem dúvida nenhuma é uma transgressão ou várias transgressões da Torá. Um outro detalhe, agora mais sutil, quando a gente faz Amidah, a gente tem que dar, no final, a gente dá os 3 passos para trás. Só que, se eu tenho uma outra pessoa fazendo Amidah atrás de mim, e não terminou a Amidah, e ainda está fazendo Amidah, eu não posso dar os 3 passos para trás. Eu não posso chegar perto dele. Passar perto de alguém que está fazendo Amidah é um desrespeito. Isso está na Halachá. Então, você não pode passar. Alguém está fazendo Amidah, você não pode passar na frente, com certeza, e mesmo dos lados, você não deve passar, que isso desconcentra a pessoa. Então, por exemplo, você entra na sinagoga, está todo mundo fazendo Amidah, você quer ir para o teu lugar? Espera, fica atrás esperando as pessoas terminarem a Amidah, aí você passa. Passar do lado, passar na frente, você atrapalha as pessoas. Mesmo que você também fez Amidah, e você quer dar os 3 passos para trás, e você tem alguém rezando logo atrás de você, então você vai esperar para dar os 3 passos para trás, até que ele termine a Amidah. Então aqui ele está dizendo, tomar o cuidado de você não ficar rezando lá, demorando, enquanto o cara da frente, ele não vai ter como dar os passos para trás. Não, mas eu quero rezar com Kavaná. Então, por isso, Baruch Hashem, muitas sinagogas têm espaço, etc. As pessoas gostam cada um pegar um cantinho para dar os 3 passos tranquilo, não ficar um em cima do outro, mas olha até que ponto vai esse nível de consideração. Então, muitas vezes, antes de dar você shalom, as pessoas dão uma olhada para trás, para ver se tem alguém atrás, você não vai tropeçar em cima do outro, ou chegar sequer perto dele para trabalhar a Amidah dele. Então, se você está fazendo a Amidah e percebe que alguém que acabou e está te esperando, você pode dar essa acelerada? Pode. Tem que dar essa acelerada. É isso que ele fala. Não deixar o outro esperando. É mais prático você já se programar, sim, normalmente dia de semana, principalmente, tem espaço, na maioria das sinagogas, então você faz um lugar que não vai ter ninguém atrás, não vai atrapalhar ninguém, então você tem uma mesa na tua frente, atrás de você tem espaço, então é... Outra coisa, diminuir tem alguma medida, assim, eu vejo pessoas que dão passinho, eu uso bom senso quando tem espaço mínimo na própria cadeira, né? Sim. As cadeiras você dá isso, mas tem gente que sai e dá uns 3 passos lá. Os então... 3 passos não é passos, são passos tocando as pontas dos dedos no calcanhar. É o tamanho do pé. Cada passinho é o tamanho do pé, idealmente. Bom, não precisa nem dizer que conversar na sinagoga, especialmente atrapalhar outras pessoas, então isso é uma coisa grave, tanto perante Hashem, quanto perante as outras pessoas. Então, isso é uma coisa óbvia, mas, ao mesmo tempo, você não é a polícia. Às vezes, alguns querem ser a polícia da sinagoga, começam... E começam a... Então, cada um tentar se concentrar. Se você ficar em silêncio, já garante. Quando você estava na classe, o professor queria que todo mundo ficasse em silêncio, aí você chega e quer ajudar o professor. Vai, cala a boca, fica quieto. Você só está atrapalhando. Fica você em silêncio, que é a melhor ajuda que você pode dar. Então, você está na sinagoga, você não precisa ser a polícia do silêncio, cada um tentar se concentrar para Hashem, e você controlar as tuas palavras, é para isso que a gente está estudando. As alahot são para a gente, não para você chegar em casa e falar para o outro. É muito fácil você falar que a alahá é para o outro. Ok. A gente começou. Exato, a gente continua nas próximas aulas. Mas tem gente que fica do lado falando e se uno não responde, fica como se fosse um grosso. Não responder para a pessoa? Então, a alahá está escrito, por exemplo, em Tisha B'Av. Dia 9 de Av, a gente não pode cumprimentar as pessoas. Mas se alguém te cumprimenta, você cumprimenta ele discretamente, cabisbaixo. Se possível, se a pessoa não vai se ofender, você pode até falar, olha, hoje a gente não cumprimenta. Mas você não deve deixar a pessoa lá com a mão pendurada e não dá minimamente uma satisfação. Inclusive é chamado roubar. Se alguém vem e te fala bom dia, você não responde, alguém estica a mão e você não reage,
é chamado que você roubou. A pessoa gastou saliva, ele gastou daquele bom grado dele, de te cumprimentar, e você não faz nada. Então, a mesma coisa, você pode responder, tem alachot em relação a onde você está na reza. Na Midá você não pode, no Shema Israel, mais complicado. Mas mesmo quando você vai responder, que seja uma maneira, como eu falei, menos efusiva. Você cumprimenta, dá um olhar carinhoso, pode dar a mão, não precisa falar. Fala, bom dia, não precisa responder desse jeito. Certo. Ok.